Pronto, graça e paz a todos, né? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos para o estudo de número 3 da nossa apostila aí, que fala sobre os dons de curar e a cura divina. Queria, antes da gente começar o estudo, saber de vocês assim, como vocês têm visto essa experiência do Ministério da Cura no meio evangélico, de uma forma geral, e se você já tem tido essa experiência pessoal, se há alguém aqui com essa experiência de você orar por alguém e Deus curar, ou você até mesmo ter sido uma pessoa que recebeu uma cura divina, Importante a gente refletir sobre isso, porque o dom de cura e cura divina é um dos dons que o Espírito Santo concede à igreja até hoje. Então ele está presente na história da igreja, na vida da igreja, e é muito comum a gente ver essas manifestações. A gente tem recebido relatos constantes, de pessoas que participam dos cultos de oração, e nós estamos sempre orando, sempre tem uma lista de pessoas para a gente orar, e nós temos visto muitas confirmações de pessoas que foram curadas através da oração da igreja. Mas Deus também opera a cura com um dom específico dado a membros, A gente viu que é um dos dons, entre aqueles vários que a gente vinha estudando, como a profecia, a revelação, dons de línguas, outros, os dons de revelação, discernimento de espírito, conhecimento, sabedoria, etc. Então, ele diz assim na nossa apostila: cremos na contemporaneidade dos dons de curar. Tais dons são concedidos à igreja hoje pelo Espírito Santo, segundo a sua soberana vontade, sem limitação de tempo e definição de circunstâncias, conforme diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 9. Então, abram aí a Bíblia, se vocês conferirem comigo, 1 Coríntios 12, de 1 a 9, 12, de 7 a 9, que ele diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Então a gente percebe que ele traz aí no plural, dons de curar, que nos leva a entender que não existe só um dom de curar, uma maneira de curar, mas existem variações nesses dons de curar. Talvez na maneira de operar, talvez haja uma variação no tamanho da unção para determinadas curas mais simples, curas mais complicadas. A Bíblia não vai especificar isso, não vai detalhar isso, O que a Bíblia nos mostra é que para Deus não há limite, Deus pode curar e que realmente existem dons de curar que Ele concede à sua igreja. Todos os dons, é importante a gente entender, como diz no versículo do número 7, eles são concedidos visando um fim proveitoso. Nenhum dom é dado à igreja para a promoção pessoal daquele que recebe o dom, e nem para a promoção pessoal da igreja como instituição. O dom ele é dado para servir de uma forma útil, ele tem aquela utilidade no serviço da evangelização, no serviço da pregação da palavra, para mostrar um sinal de Deus, em exercer a sua graça, a sua misericórdia com aquele que é beneficiado com o dom e aquele que é beneficiado pelo o efeito do dom, No caso do dom de curar, a pessoa que recebe a cura, ela está sendo alvo da graça e da misericórdia do Senhor. Por que no enunciado aí o autor diz que esses dons eles são dados sem limite de tempo e definição de circunstância, Porque todos esses dons que a gente está estudando aqui, eles estão dentro daquela visão que a gente vai tratar inclusive na frente, de uma interpretação
antiga, que diz que os dons, eles não existem mais. Eles existiram no período dos apóstolos como uma demonstração, né, de que Deus estava ali com os apóstolos. Eles credenciavam, autenticavam o ministério dos apóstolos, e também para dentro daquele período em que o cânon da Bíblia, né, o cânon do Novo Testamento, o conjunto dos livros do Novo Testamento estava aberto, né, estava naquele processo. Os livros estavam sendo escritos até que se fechasse ali no final do primeiro século, quando João escreveu o Apocalipse. Então, para muitos, esses dons existiram só durante esse período. Daí para cá eles não se manifestam mais. No entanto, nós percebemos que a história de vida da igreja atual, nós vemos constantemente relatos dos dons acontecendo, né? Nós vemos constantemente pessoas dando testemunhos de Deus ter curado, né? De terem tido uma experiência sobrenatural, onde em alguns casos as pessoas estavam desenganadas da medicina ou fizeram um tratamento e o tratamento não era eficaz, e de repente Deus fez uma intervenção ali, operou e houve uma cura, né? Os argumentos a favor da contemporaneidade. O autor da apostila diz assim: não encontramos na Bíblia base para negar a contemporaneidade dos dons de curar. Textos considerados como apoio para afirmar a não contemporaneidade de tais dons recebem outra interpretação. O fato de que Filipe exerceu dons de curar em Atos capítulo 8, versos 4 a 7, sendo diácono e não fazendo parte do colégio apostólico, é prova de que os dons foram dados por Deus não só aos apóstolos para credenciar ou autenticar o ministério apostólico, enquanto se processava a formação do cânon bíblico, né? Essa parte que eu acabei de explicar, em que existe uma interpretação que ela diz que estava limitado a esse tempo do período apostólico, né, a manifestação dos dons, e nessa circunstância de que eles acontecessem até que fosse formado o cânon, né, fosse concluído o conjunto dos livros revelados do Novo Testamento. Só que a gente vai ver isso, como a gente já falou, após esse período, a igreja está sempre tendo a sua experiência com os dons espirituais, como também o dom ele está além dos apóstolos, porque em nenhum momento nos capítulos que você vai ler, ele diz assim, que os dons foram dados aos apóstolos. Os apóstolos, como enviados de Deus para a fundação do ministério, foram grandes operadores desses dons. O Espírito Santo operou por meio deles, mas não restringe, não limita a eles, dizendo que os dons foram dados só a eles. E aqui ele cita o caso de Filipe, né, que era um diácono da igreja, era também um evangelista. Lá no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, Filipe era um homem comum da igreja, era um membro comum da igreja, cheio do Espírito Santo, e foi escolhido para ser diácono na igreja, né? Depois ele vai aparecer como um evangelista, alguém que levava a palavra. Então ele estava fora do conjunto dos 12 apóstolos, mas ele fez milagres semelhantes aos que os apóstolos faziam, como expulsar demônios, curar enfermos, como registra em Atos capítulo 8, versículos de 4 a 7. Vamos ver aí a pregação dele em Samaria, né? Ele diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade, né? Então você vê que no versículo de número 6 diz que ele operava muitos sinais, né?
dando a entender que foram mais do que os que estão relatados aqui. No versículo 7, ele especifica alguns desses sinais, quando ele vai dizer que muitos paralíticos e coxos foram curados e muitas pessoas foram libertas de espíritos malignos que saíam aos gritos quando Filipe então ali levava a palavra. Esses foram sinais que os apóstolos fizeram, né? Filipe não era apóstolo, mas fez esses sinais. A gente lembra que quando ele diz de muitos coxos que foram curados, a gente lembra no capítulo 3 do livro de Atos, a cura do coxo que estava ali à porta formosa do templo, né? Com Pedro e João, quando ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, em nome de Jesus te dou, né? Levanta e anda, não temos prata nem ouro. E ali aquele coxo foi curado. Aqui ele fala do relato de coxos que foram curados, certo? Então, realmente, nós percebemos que o texto bíblico, ele não limita ao tempo nenhuma circunstância. Isso nos faz entender plenamente que esses dons, eles são vigentes para nós, né? A palavra de Deus continua aí firme. Qualquer pessoa hoje pode, né? Quando eu digo qualquer pessoa, eu quero dizer independente da função, né? Mas não é qualquer pessoa no sentido de qualquer um que não tenha compromisso. Deus, ele usa as pessoas que têm compromisso com o Evangelho. E a igreja do Senhor Jesus, para operar isso, esses dons, né? Qualquer um dos dons, tem que ser crentes que se santificam, que honram a palavra, que vivem a palavra de Deus. Mas, levando-se em conta essa situação, qualquer um, né, independente do cargo, da função que tenha, pode manifestar esses dons pelo Espírito Santo. Continuando, ele diz: assim, não encontramos em 1 Coríntios 13, de 8 a 13, apoio para a negação da contemporaneidade dos referidos dons ou de quaisquer outros dons espirituais, né? Esse argumento é o que está aí, capítulo 3, versículo 10, quando ele diz assim: o que é perfeito não se refere à conclusão do cânon bíblico, como alegam alguns que não acreditam na contemporaneidade dos dons, mas a pessoa de Cristo e a sua volta, quando então ele será visto face a face, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 8 ao 13, que ele diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, no versículo de número 12, né, que diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele está se referindo a Cristo, né? A Cristo quando ele voltar, que nós como igreja subirmos para o céu, nós iremos vê-lo face a face, nós iremos vê-lo como ele é, né? Em toda a sua glória. Agora nós conhecemos o Evangelho em parte. Nós estamos conhecendo o Evangelho, né? Na verdade, nós não conhecemos o Evangelho, estamos conhecendo, porque tudo que nós conhecemos tem uma certa limitação. Há sempre algo mais a se conhecer, há sempre algo mais a se aprender. Mas quando nós estivermos naquele corpo espiritual glorioso, então nós conheceremos a Cristo em toda a sua plenitude, né? E aqui tem o versículo que ele fala do que é perfeito, no versículo 10.
Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aqui ele não se refere ao fechamento do cânon, mas ele está fazendo uma referência clara à volta de Cristo. Cristo é que é o varão perfeito apresentado na Bíblia e que está por vir, né? No segundo ponto, nós temos o conceito dos dons de curar. Então ele diz assim: entendemos como dons de curar a capacidade de caráter sobrenatural dada aos crentes em Cristo, instrumentos de Deus, para, com a autoridade do Filho e em nome dele, ministrarem a bênção da cura de enfermos, como fizeram os servos de Deus no passado. Então, nós vamos ver tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, né, profetas, evangelistas, homens que foram enviados por Deus, nessa unção de operarem o dom de cura, né, para testificar o que a palavra de Deus diz. Aí eu fico me perguntando, diante de textos assim, essa palavra, né, que alguns disseram que foi apenas durante o período do cânon e dos apóstolos. Aí a minha pergunta, o meu questionamento é esse: se as pessoas, no tempo em que os apóstolos existiram, no tempo em que a palavra de Deus estava sendo escrita, elas pecadoras como nós, né, se elas tiveram o direito e o privilégio de ouvir o Evangelho acompanhado de sinais, por que nós não temos hoje o mesmo privilégio, o mesmo direito de ouvir o Evangelho acompanhado por sinais? Será que o Evangelho mudaria? Será que nós estaríamos recebendo o Evangelho de segunda categoria? Claro que não, né? Porque a Bíblia diz que os sinais vão de acompanhar os que creem, e esses sinais vão acompanhar até que o Senhor Jesus volte. Então é lógico que o Evangelho de Cristo ele não mudou, ele não teve um Evangelho com uma graça mais favorecida aos do início e uma graça menor para os de hoje. O Evangelho ele é o mesmo. Assim como foi dado a eles a graça de ouvirem o Evangelho com a manifestação dos sinais, nós também temos a mesma graça de ouvirmos o Evangelho com a manifestação dos sinais. Em 1 Coríntios segundo Reis, capítulo de número 5, versos de 1 a 14, ele fala sobre a cura de Naamã, né? Naamã ele era um oficial, comandante, general do exército do rei da Síria, e era leproso. E ele vai à presença do profeta do Senhor, né? E ali ele recebe então a sua cura, quando ele mergulha 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Temos também no capítulo de número 20, nos versículos de 1 ao 11, a cura de Ezequias, né? Ezequias era um rei, né, temente a Deus desde a sua juventude, e ele recebe uma profecia do Senhor, né? O profeta Isaías vai lá e diz assim: olha, Deus mandou dizer que você arrumasse a sua casa, pusesse as coisas em ordem, porque você vai morrer, né? Ele tinha uma enfermidade mortal, uma úlcera. E naquele momento Ezequias volta-se para Deus, né? Vira o rosto para a parede, vai orar, vai clamar, pedir misericórdia, e Deus resolve lhe dar mais 15 anos de vida. Manda o profeta Isaías lá mais uma vez: volte lá agora e diga que agora eu vou dar mais 15 anos de vida. Então a cura, né? Em Atos capítulo 3 de 1 a 10, como já falamos aqui, nós vemos a cura do coxo, ali a Porta Formosa. E no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículos de 32 ao 35, a gente vê a cura de Enéas, né? Então, assim, esses são apenas alguns exemplos entre muitos que você vai ver em Atos, que você vai ver no Evangelho. E eu queria hoje deixar essa palavra, né, para que vocês possam estar refletindo, né? Pedir àqueles que
já são inscritos, que nos ajudem a compartilhar essa mensagem, e aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, que se inscrevam, ativem todas as notificações e compartilhem as nossas mensagens, né? Nos ajudem a levarmos a palavra de Deus a um número maior de pessoas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.